Bom dia, povo de Deus. Nós vamos entrar mais uma aula essa manhã, amém? Vou estar entrando na aula de hoje do estudo da escola dominical, amém? Eu espero que vocês gostem. Lição 12 da CPAD, amém? O tema tem como nome A Conduta do Crente em Relação à Família, amém? Eu vou estar entrando em algumas partes, alguns versículos da Bíblia, vou estar falando algumas partes dessa aula de hoje. Espero que os irmãos gostem da aula de hoje, amém? Essa aula é do dia do 21 de junho, que é hoje, domingo, né? Nós vamos agora entrar em alguns versículos da Bíblia, amém? Se você estiver com a sua Bíblia na sua casa, eu vou parar aqui o fundo aqui. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21. Amém? Vamos estar lendo esse versículo, eu vou repetir. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Amém? Está escrito assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo que sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Versículo 28. Assim devemos os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes de alimentar e sustentar, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo, por isso deixará o homem e seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito, Cristo é da igreja. Assim também vos, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverência o marido. Amém? Vamos continuar. Efésios capítulo 6, versículo 1. Amém? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que também vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e da admoestação do Senhor. Amém? Essa aula de hoje eu vou estar falando sobre como que deve ser o relacionamento entre os casais e entre os filhos. Amém? Na parte da revista da CPAD está escrito assim no texto aurélio: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 31. Amém? Na prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, instituição da família para a glória do nome dele. Amém? Eu vou entrar em alguns tópicos desse estudo que eu vou estar passando para vocês. Amém? Eu falei uma parte da prática, agora vamos começar nos tópicos. Amém? Nessa lição, irmãos, nós vamos estar falando de Efésios capítulo 5, versículo e o capítulo 6. Qual é a conduta requerida por Deus para a família cristã? O nosso assunto é família e principal instituição planejada por Deus. Amém?
Nunca esqueça o padrão moral e espiritual da família. Deve estar fundamentada na Bíblia. Então, irmãos, vamos o quê? Base para que tenha uma família reviravolta dentro das Escrituras Sagradas. Nós vamos aprender dentro da Palavra de Deus como que devemos instituir, ter um bom casamento, uma família abençoada na mão do Senhor. Amém? Vamos entrar agora no primeiro tópico. Amém? A introdução disso que estou falando para vocês. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que se põe em matrimônio. Amém? O monogâmico, por causa da fornicação, para cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Amém? Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Eu estou explicando a cada parte. No monogâmico, agora eu vou falar de heterossexual. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e concedeu-lhe, e tornou Adão conhecer a sua mulher e deu à luz a um filho. Isso está lá escrito lá em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Indissolúvel. Assim não são mais dois, mas só uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Amém? Introdução. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Tanto o marido, a esposa e os filhos. Cada um tem um papel fundamental dentro da família. Amém? Eu vou entrar dentro de cada parte, eu vou estar explicando para vocês qual que é o papel de cada um dentro da família. Amém? Em Efésios capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio, que eleva o mais alto patamar a comparar o marido a Cristo, a esposa à igreja. Estudaremos a analogia do marido nesse tópico. Amém? O papel do marido como líder da família. A relação dentro do lar explica na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Na Bíblia, a ordem da autoridade observa o seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Amém? Entrando nesse intuito, o que para nós entendermos dentro da base da Bíblia? Se o homem é o cabeça dentro da família, então ele é instituído por quem? Deus ele vai instituir, vai instruí-lo, vai dar direção e sabedoria para que ele possa doutrinar a família, a ter uma harmonia dentro do lar com a esposa e com os filhos. Amém? Eu vou estar entrando em algumas partes, eu vou estar explicando algumas partes para os irmãos entender como que deve ser no relacionamento dentro do lar junto com a família. Amém? Podemos haver uma desunião em atritos num casamento quando o marido tenta tirar o proveito do seu papel. É basicamente o que nós estávamos lendo lá. Muitas pessoas identificam isso como fala assim: o marido é o cabeça, então ele pode mandar, desmandar, falar o que quiser para a esposa, que ele é o cabeça dentro do lar. Mas não é bem assim. Se você for analisar bem o que está dentro da Bíblia, quando fala que o homem é o cabeça, ele está lá, o homem basicamente o quê? Para estar do lado da esposa, para saber lidar com certas divergências dentro do lar. Saber como que deve ter uma relação sadia com a esposa e junto com os filhos também. Mas vamos entrar nessa parte falando entre casais, amém? Muitas pessoas acabam aproveitando essa parte que relata, sendo o homem o cabeça, e acaba maltratando as esposas, distorce o que está escrito dentro da palavra de Deus, que nós acabamos de ler. Amém? Muitas pessoas acabam não compreendendo o que realmente está escrito nas Escrituras.
E muitas pessoas acabam distorcendo e acabam aproveitando essa parte, mas na verdade não é bem assim. Por isso que entra numa outra parte interessante que fala assim, ó, a esposa é tanto minar ao seu marido, a esposa deve reconhecer a liderança do marido. E tem muitas mulheres que acabam falando assim, se na Bíblia está falando que o homem é o cabeça, então eu não vou deixar ele mandar em mim, fazer o que quiser comigo, não. Ambos em partes, cada um está errado, tanto o marido ou a esposa. Na Bíblia, quando fala sobre o homem, o cabeça, ele está ali o quê? Para estar ajudando do lado da esposa, direcionar, instruir, ajudar aos dois sentar e conversar, a resolver os problemas dentro do lar. Amém? É basicamente isso. Agora vamos entrar nessa parte. O papel do marido como líder da família. Nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e respeito mútuo. Então, vamos entender assim, dentro de uma balança. Se tem um amor entre o marido e a mulher, se ele entender basicamente o que quer dizer, dentro da balança, se ele saber controlar as advências, os problemas dentro do relacionamento, ele vai ter um equilíbrio dentro do lar, saber analisar as dificuldades e estar junto com a sua esposa para poder saber lidar com os problemas. Isso chama-se reciprocidade. É um equilíbrio entre casais. Ele vai ter um amor e respeito um pelo outro, basicamente dentro da palavra de Deus. Amém? O movimento feminista, com invés de neomarxista, considera que esse modo da família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Uma coisa é lutar das mulheres pelos seus direitos civis. Aí tudo bem. A mulher lutar pelos seus direitos, porque ela é mulher, ela precisa ter os direitos dela. Outra coisa é o movimento feminista radical, que transformando as mulheres em cópias abomináveis de homens. Quer dizer, ela quer fazer o papel do homem, que na verdade a mulher está ali o quê? Para estar do lado do seu esposo para ajudar nas tarefas, a sentar junto e compreender e arrumar algumas certas situações que acontecem no dia a dia. Amém? A mulher pode conquistar o seu valor sem masculinizar e mudar a sua natureza. É basicamente o que eu acabei de falar. Dentro da palavra, tanto o homem, a mulher, eles estão juntos para estar solucionar os problemas artísticos dentro do lar. Que muitas vezes tem casais que acabam tendo problemas dentro do lar, dentro da família. E não sabe como que solucionar os problemas. Então eu vou entrar em algumas partes para que os irmãos possam entender, as pessoas que estão me assistindo nessa live dessa manhã. Amém? Vamos lá? O amor é um elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Está escrito isso em Efésios capítulo 5, versículo 25. Os maridos devem também manter uma união e harmonia conjugal, por meio de exercício do amor. Como que deve ter um relacionamento de casais dentro do lar? Vamos tirar assim uma parte assim. Se um casal, a esposa não está aqueles dias, o esposo não vai entender e acaba querendo debater. Não é dessa forma que vai resolver os problemas dentro do lar. O que deve fazer? Vou dar uma estratégia para vocês entenderem como que é no exercício de amor dentro do relacionamento de um casal. Se está tendo algum problema feito dentro do lar, a melhor forma de vocês, um casal, tanto o marido ou a mulher resolver, saber compreender no relacionamento e saber falar, se expressar com o seu marido ou com sua esposa, para não ter problemas dentro do relacionamento. Porque tem muitas pessoas que têm casamentos destruídos, que não sabem lidar
com algumas coisas que acontecem, como por exemplo, problemas financeiros dentro do lar, problemas de, às vezes acontece alguém ficar com a enfermidade e acaba não sabendo lidar com certas coisas. Muitas vezes dentro do casal, por exemplo, um problema financeiro, quando acontece, de vez de ter uma conversa sadia, acabam se debatendo um com o outro. A melhor coisa é fazer o quê? É sentar e os dois conversar para lidar com aquela situação. Ambas as partes. Para que não venha a ter um problema dentro do relacionamento. Se sua conjugadora, a sua esposa, não está bem um dia, como que você vai saber lidar? Eu vou te dar um exemplo. Se vamos supormos que ela não está bem, e naquela hora ela fala assim para você ir no mercado, tenta agradá-la a mostrar que realmente você se importa com ela. Como você faz isso? Um exemplo, vou te dar. Compre uma rosa para ela, para demonstrar o afeto ou o carinho que você tem por ela. Isso é uma forma de você demonstrar o seu amor. Isso dentro do relacionamento é um relacionamento sadio dentro do casal. A esposa, como que deve lidar com o seu marido? Às vezes o marido não está bem. Como que vai saber lidar com ele? Conversando, tentar agradá-lo, dar atenção, vice-versa. Um precisa da atenção do outro. Às vezes precisa conversar, se expressar. Às vezes um não compreende a situação do outro, ambas as partes. Por isso que tem muitos casais que estão se destruindo, se divorciando. E isso acaba afetando dentro da família e junto com os filhos. Amém? A igreja foi atraída para Cristo por meio de amor, e não por ameaças e imposição autoritária. Em João capítulo 15, versículo 12 e 13, relata sobre isso. Amém? As pessoas acabam usando isso como uma ameaça, como uma posição de querer mandar, desmandar. Isso dentro do relacionamento não pode acontecer. Tem que ter estar em harmonia dentro do casal. Amém? Vamos lá. O cuidado com o marido e com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aí é basicamente aquilo que eu falei para vocês. Mas aqui eu não posso estar mostrando algumas partes dos slides. Mas vamos supor, se a sua esposa estiver com um problema, não está bem, com uma dor de cabeça, como que você vai fazer? Você vai cuidar dela. Você vai cuidar dela como também ela vai fazer com você. Um ajudando o outro, um cuidando do outro. No relacionamento do casal é isso. Um ajudando o outro, saber cuidar, preservar aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? O marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta consigo mesmo. Quer dizer, se o marido atentar e dar atenção para a esposa vai fazer a mesma coisa. Isso é uma forma de ter uma relação sadia entre os casais. Amém? O cuidado com o marido, com a esposa. Essas ações de cuidado não se limitam apenas para posições materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre as outras. Quer dizer, aí você vai ganhar o seu afeto pela a sua conjugadora, e vice-versa os casais, tanto o marido ou a esposa, vai ter um relacionamento sadio. Isso também fala assim que tal demonstração de amor deve estar sincera, tanto público quanto em particular, tanto dentro do lar ou fora do lar. Você vai ter um relacionamento abençoado na mão do Senhor. Isso é um cuidado que deve ter ambas as partes dentro do relacionamento de casais. Amém? Nessa síntese que eu acabei de falar para vocês, o marido de Deus delegou a liderança do lar e deve amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo.
amém? Amar ela incondicionalmente, amém? Independente da situação que se encontra dentro do relacionamento, deve amar uns aos outros, amém? Agora na parte do segundo tópico, nós vamos estar falando da conduta, como que a esposa deve lidar com o seu esposo. O conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam a sujeição uns aos outros com o temor de Deus. Se você teme a Deus, então você vai respeitar o seu marido. Você vai sujeitar a ele. A sujeição das esposas aos seus maridos deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. A sujeição dos filhos aos seus pais e sujeição dos servos aos seus senhores. Amém? Então, se você tem um temor a Deus, então você vai respeitar aquele que Deus te colocou do seu lado. E ambas as partes. E aí os seus filhos vão ver isso dentro do relacionamento dentro da família. Amém? O conceito de submissão cristã. Aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém que mais voluntaria. É de grata aceitação do amor e cuidado do marido. A submissão no casamento é chamada de uma esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, assim de ajudá-lo a exercer a sua liderança de acordo com seus dons. É basicamente o que eu falei para vocês. Se a esposa ela submeter ao marido, respeitá-lo, estar sempre do lado dele, ajudá-lo a exercer a liderança dele, dentro do lar vai ter harmonia entre os casais. Vai ter uma vida sadia, não vai ter atritos. Quando acontecer algum problema, vai saber lidá-los um com os outros. Amém? Na condição mulher cristã, na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária, era parte propriedade de um homem. Naquele tempo, a mulher era uma propriedade do homem. Agora vamos entrar numa outra parte aqui que fala assim, e na condição da mulher cristã, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então, era basicamente o que eu falei para você lá atrás. As mulheres eram escravizadas pelos homens, como nos dias de hoje também. Por que acontece? O homem, ele acha que por ter domínio dentro do lar, ele examina nas escrituras, e então quer dizer, eu sou o cabeça, então a mulher ela tem que me obedecer. E não é necessariamente assim. A mulher ela tem que estar do seu lado, mas não que você deve escravizá-la. Um exemplo que eu vou te dar. Você está lá, sentado no sofá, e sua esposa fazendo os afazeres. Mas aí você fala assim, mas a mulher não tem que fazer isso? Sim, mas entenda uma coisa, dentro de um relacionamento de um casal, deve ter, quando vamos supor assim, se está fazendo algo dentro do lar, ambas as partes têm que ajudar um ou outro, amém? Não se aproveitar nessas partes, amém? Acabam a pessoa interpretando mal o que a Bíblia diz sobre o homem ser a cabeça. O homem só está ali para quê? Para estar sabendo lidar, trazer o alimento na casa, para ter uma conjungadora do seu lado, para estar do lado dela, para apoiá-la. Amém? Mas muitos homens acabam aproveitando isso o quê? Falando coisas desagradáveis para a sua esposa e colocando ela humilhada, fazendo com que ela seja desprezada. Na verdade, não deve ser assim. Dentro do casal, deve ter um matrimônio abençoado entre os casais. Saber lidar juntos dentro do relacionamento. Muitas pessoas acabam não entendendo exatamente como que deve lidar dentro do relacionamento.
Um exemplo, o que muitos casais faziam, por exemplo, o marido, às vezes ele pegava e levava café da manhã para a esposa, não faz mais, porque vai contradizendo o que está dentro da palavra. A mulher também vice-versa, vê o que está escrito na Bíblia, mas eu falo assim, eu não quero ser obedecido pelo marido. Na verdade não é que você vai ser, o marido vai te mandar, na verdade não é isso. Você vai estar do lado dele para ajudá-lo, apoiá-lo, direcionar o que deve fazer no decorrer do dia a dia. É basicamente isso, para quem entender. Só que tem pessoas que acabam usando dentro das escrituras, revertendo tudo a situação e acaba prejudicando dentro do relacionamento entre o casal. A condição da mulher cristã. No Evangelho de Cristo, mulheres alcançaram a posição dignas, igual aos homens. Então, ela ambas as partes, quando tem um relacionamento dentro do casal, em ambas as partes a mulher não conseguia ficar igual ao homem. Aí não entra, como muitas pessoas acabam achando alguma coisa de o que está escrito dentro da Bíblia, falando que o homem, por ser cabeça, então eu não posso, eu sou inferior a ele. Não, tem que estar do lado dele para ajudá-lo, para instruí-lo. Amém? Na reverência dividida ao marido. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. O amor do marido para a sua esposa deve ser altruísta. Isso capacita a esposa a ser recíproca ao marido. O homem, assim, coopera para que a esposa reverencie. É basicamente o que eu falei para vocês. Se ambos, um ajudar o outro, um coopera o outro em ajudar nos afazeres, dentro do lar, fora, nos problemas que acabam acontecendo entre um relacionamento. Amém? A reverência devida ao marido. A postura de reverência faz com que a esposa venha apoiar e ajudar o marido em sua tarefa de liderar. É basicamente o que eu falei para vocês. A mulher vai estar do lado para apoiá-lo nas tarefas no dia a dia. O marido de uma mulher sábia ouve com muita alegria. É basicamente o que eu falei para vocês. O marido vai estar lá atento, vai ouvir a opinião dela, o que ela vai achar, o que ela pensa. Hein? Ambas as partes devem ser assim. A esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautorizar a autoridade do seu marido. Hein? Ela vai estar lá ouvindo o que ele vai fazer, como que deve lidar com algumas certas situações no dia a dia. É basicamente isso. Hein? A esposa de Deus delegou na tarefa a respeito da autoridade do lar conferida ao seu marido. Nesse tópico nós acabamos de falar. Amém? No terceiro tópico, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Significa que a orientação e o treinamento para desenvolvimento do caráter e a pronta obediência das normas. Amém? Basicamente assim, porque o que acontece nos dias de hoje? Muitos pais nos dias de hoje tentam educar os filhos para que eles venham crescer e aprender o caminho que ele deve fazer. O caminho, ele vai distinguir o caminho certo ou errado. Só que acaba os pais soltando a corda para que os filhos façam as coisas de qualquer maneira. Nós vamos entrar em algumas partes para que os irmãos venham compreender. Amém? A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, a instrução e a advertência da faculta e distinção entre o bem e o mal. Basicamente o que eu falei para vocês. O pai vai instruir o filho
ao bem e o mal. Aí nessa parte vamos parar para pensar. Se o filho ele está lá junto com os pais, ele vai querer se esperar nos pais. Mas se dentro do lar os pais tiverem brigas constantemente, os filhos vão ver assim, ué, o meu pai fala desse jeito com a minha mãe, então se ele pode, eu também posso falar desse jeito com a minha mãe. Não é dessa forma. Tem que ter um respeito, ensinar a respeitar. Se você tem um respeito pela a sua esposa ou seu esposo, então você tem que mostrar isso dentro com seus filhos para que eles venham crescer e ver, falar assim, eu quero espelhar que nem meu pai. Meu pai, ele sabe lidar com os problemas junto com a minha mãe. Eu quero ser igual a ele. E quando ele crescer, vai o quê? Ele vai se espelhar, vai fazer a coisa certa. Não vai ter um problema futuramente com a família. Quando os filhos vão crescendo e vão construindo a família, eles vão fazer a mesma coisa. Eu falo assim, meu pai me ensinou dessa maneira, então eu vou fazer desse jeito. Aí, o que aconteceu? Os outros filhos de outros filhos, os pais, vão se espelhando um com os outros e vão aprendendo como que lidar dentro do relacionamento dentro do casal. Amém? A responsabilidade dos pais. Cabe que os pais estabeleçam os parâmetros de uma conduta e reagir contra a desobediência dos filhos. Foi basicamente o que eu falei para vocês. Que às vezes os filhos eles desobedecem e não respeitam os pais. Os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar sem rigor excessivo para incitar a ira dos seus filhos. Então você deve educá-los, ensiná-los para que eles venham crescer e aprender dentro das Escrituras. Amém? Os critérios dessa educação estão dentro da Palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Vamos lá abrir em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém? Vamos aqui acompanhar dentro da Palavra de Deus. 22, capítulo 6. Está escrito assim: institui o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Amém? Dentro da palavra, a gente deve o quê? Se você tem o seu filho, você vai instituir, ensiná-lo o caminho que ele deve andar. Aí ele vai crescer e vai ser uma pessoa abençoada, não vai ter problemas futuramente. Amém? Nessa parte interessante que eu acabei de falar para vocês, na paternidade e na maternidade, existe um limite que vocês vão ver, em limite da ordem com o pai e a acolhedora, aconchegante e compreensiva da mãe. Então, no limite do pai, o pai ele vai colocar ordem, vai ensiná-lo a limites que o filho deve lidar com certas coisas que acontecem no dia a dia. A mãe vai fazer o quê? Ela vai, o papel da mãe, ela vai acolhê-lo, vai aconchegá-lo, vai cuidá-lo, vai ser compreensível com o filho para educá-lo, para que ele venha crescer e ele vai ganhar respeito entre os pais. Amém? No equilíbrio entre o feminino e masculino, entre a paternidade e a maternidade, desenvolve plenamente a personalidade da criança. Então a criança ela vai crescer basicamente com a educação que os pais vão dar desde pequeno até grande quando ele crescer. Amém? A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado pelo apóstolo: vós filhos, sede obediente a vossos pais. Está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. É basicamente o que eu falei para vocês. Para o pai ganhar o respeito do filho, ele tem que educar desde pequeno, ensiná-lo, instruí-lo.
Aí o que acontece? Quando o pai for falar ou a mãe falar algo para o filho, ele vai o quê? Ele vai ouvir e vai respeitá-lo pela autoridade do pai. Está ensinando. O que acontece nesse decorrer disso daí? O filho vai crescer, o pai envelhece, o que vai acontecer? O filho vai cuidar do pai. Ele vai falar assim, meu pai me ensinou, me educou, me direcionou. Então, agora eu vou fazer a minha parte, eu vou ajudar o meu pai. Eu vou dar um amor, o respeito que ele me deu e vou cuidar do meu pai. Da mesma forma que ele fez comigo. Eu vou cuidar dele. Eu vou estar do lado dele, como ele fez comigo. Eu vou fazer a mesma coisa. É basicamente isso, irmãos. Dentro de um lar, precisa ter isso dentro do relacionamento entre os pais e os filhos, para que o filho venha crescer e ter um respeito pelos pais, e quando o pai envelhecer, ele vai estar lá do lado e cuidar da mesma forma a dedicação que o pai teve pelo filho, o filho vai ter retribuir pelo pai. Aos filhos que obedecem e honrar os seus pais, uma promessa dupla lhes assegurada: honrar o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que não te vá e vivas muito tempo sobre a terra. Então, é basicamente o que eu falei para vocês. Se você honrar o seu pai e sua mãe, como ele ensinou, teve a dedicação, desde pequeno te ensinou a te instruir o caminho que você deve dar, então você tem que estar lá do lado dele, respeitá-lo. Se tem jovens que estão assistindo, vai entender o que eu estou falando. Aí você vai lá refletir que desde pequeno o seu pai estava do seu lado, cuidou de você, ensinou, pagou para você estar estudando, para você fazer faculdade, te deu uma boa educação, te ensinou e te instruiu o caminho que você deve dar, então você vai fazer a mesma coisa com seu pai, com seus pais, e vai retribuir tudo que ele deu para você. Você vai fazer da mesma forma. Isso que deve ter dentro do relacionamento, dentro da família, para que a família venha estar abençoada na mão do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Os pais de Deus delegou a responsabilidade de educar os filhos e devem obedecer e honrá-los. Foi basicamente o que eu falei para vocês. Então, os filhos vão honrar por tudo que o pai fez, do lado, respeito, dedicação e tudo que ele aprendeu com os pais. Amém? Na conclusão dessa aula, o marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa deve se submeter a respeitar a liderança do seu marido. Aos pais deve se educar os seus filhos em segundo as Escrituras. Os filhos devem obedecer e honrar os seus pais em harmonia. Isso dentro do relacionamento, dentro da família, é basicamente isso. Amém? Devemos ter um relacionamento entre pais e filhos abençoado. Vamos ter mais oportunidades para entrar em outras partes de aulas, amém? Eu espero que vocês gostaram dessa aula, amém? Agora vamos entrar em umas perguntas para ver se vocês entenderam o que eu passei hoje na aula, amém? Qual é a ordem da autoridade observada na Bíblia? Ainda vamos entrar lá no começo, onde eu estava passando nos tópicos. Na Bíblia, a ordem de autoridade observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Foi o que eu falei para vocês lá no começo da aula. A segunda pergunta: como foi o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo pela igreja foi um altruísta e incondicional. Então, Cristo teve um amor incondicional pela igreja. Então, isso dentro do lar deve ter também, dentro dos casais, entre os pais e os filhos, e dentro do casamento. E as Escrituras ensinam a respeito da sujeição. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Se você tem um temor de Deus, então você vai respeitar o seu esposo ou sua esposa, ambas as partes, e os filhos também. Basicamente do que eu passei para vocês nessa aula. O que Cristo fez ao conversar com
com a sua mulher samaritana. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou a paradigmas da época e se expôs ao preconceito e à discriminação. Então ele não viu diferença nenhuma. Cristo ele pegou e estava junto com a mulher samaritana naquele tempo lá. Lá em João capítulo 4, versículo 9 ao 10 relata sobre isso. Amém? Como os pais devem criar seus filhos? Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Foi basicamente tudo que eu falei para vocês refletirem. Amém? Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amém? Não foi uma aula assim, não pude estar explanando muita coisa, mas eu creio que vai ter outras oportunidades, outros estudos que eu vou estar falando sobre essa base entre o relacionamento dentro do casal, dentro da família, amém? Se ficar com alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixem nos seus comentários nessa aula que eu deixei para vocês, que eu vou estar podendo explicar dentro da palavra de Deus, amém? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que Deus abençoe, que tenham um domingo abençoado na mão de Deus, amém? Voltando, deixe nos comentários alguma pergunta sobre como que deve ser o relacionamento do casal, alguma dúvida dentro da palavra sobre o que eu falei, que eu vou estar falando na próxima aula, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tchau, fique com Deus.